Fala aí, galera do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Meu nome é Paulo Vitor e vamos dar continuidade aqui com a biologia, falando de bioquímica e agora sobre proteínas. Pessoal, proteínas são moléculas muito grandes, que a gente chama então de macromoléculas. Macro é grande. Então são moléculas grandes e são orgânicas, né? Tem carbonos ligados a hidrogênios e tudo mais. E a grande questão é que elas são formadas por aminoácidos. Então, entendam que proteínas são vários aminoácidos interligados, como se você tivesse uma grande parede feita de tijolos. Os tijolos são os aminoácidos e você vai ligando esses aminoácidos e constrói lá aquela grande parede. Eu gosto também de brincar com a questão do Lego. É como se você tivesse as pecinhas do Lego e pudesse encaixar essas pecinhas formando diversos objetos diferentes. Essa é a ideia. Então, os aminoácidos são as unidades de montagem. E todo aminoácido tem essa cara aqui, onde eu tenho nitrogênio ligado a dois hidrogênios, que formam o que a gente chama de amina. Ele se liga a um carbono, esse carbono, por sua vez, se liga numa outra ponta a um ácido carboxílico, C+OOH. Esse carbono aqui central ainda se faz uma ligação com o hidrogênio e aqui embaixo ele se liga a um radical. O grande segredo é o radical. O radical, na verdade, é uma valência, um espaço livre aqui onde eu posso encaixar coisas diferentes, moléculas diferentes. A gente conhece mais ou menos 20 tipos de radicais na natureza, o que significa, então, que se eu mantenho essa estrutura aqui em azul sempre fixa, que é sempre assim, amina e ácido, aminoácido, e eu variar somente nos radicais, eu tenho 20 tipos de radicais para encaixar aqui, o que significa então que eu tenho 20 aminoácidos diferentes na natureza. Então na natureza você encontra 20 aminoácidos diferentes e esses aminoácidos todos com essa estrutura de amina e ácido carboxílico. Bom, a ligação péptica é uma outra coisa importante porque essa é a ligação que une os aminoácidos. Como eu falei, uma proteína é feita de centenas e centenas de aminoácidos ligados, ela é uma macromolécula. Essa ligação entre aminoácidos não é uma ligação qualquer, é uma ligação que a gente chama de ligação péptica ou peptídica. Você não pode esquecer esse conceito de jeito nenhum, isso é essencial para um monte de coisas na biologia. Então, proteína é formada por aminoácidos e esses aminoácidos se ligam por ligações pépticas. E como é que se forma uma ligação péptica? Você tem aqui um aminoácido, repara, amina, ácido carboxílico, radical, um radical qualquer. Um outro aminoácido, amina, ácido carboxílico e um radical 2. A ligação péptica acontece entre uma amina de um aminoácido e o ácido carboxílico do outro. O que vai acontecer é que esses caras aqui perdem o equivalente a uma molécula de água, então sai um hidrogênio dessa amina, um OH aqui do ácido carboxílico, a molécula de água sai, cada um fica com uma valência, então eles precisam se ligar e aí se ligam um ao outro, formando a ligação péptica. Apesar de ser um processo aparentemente simples, na natureza, quem faz esse tipo de ligação é uma organela celular chamada de ribossomos. A gente também vai falar disso lá na citologia mais à frente e vocês vão entender melhor quando eu comentar sobre a construção das proteínas. Um ribossomo constrói proteínas a partir da formação de ligações pépticas. Você fornece os aminoácidos para ele e a função dele é pegar esses aminoácidos e sair ligando um no outro através dessas ligações. São ligações razoavelmente muito fortes, né? E se você considerar centenas de aminoácidos, considerando que eu posso ter 20 tipos de aminoácidos diferentes ali, você tem uma variedade de proteínas absurda. A quantidade de proteínas na natureza é algo incalculável, porque são muitas variações possíveis. E a sequência desses aminoácidos, o modo como esses aminoácidos vão ser dispostos, vão me dar características diferentes das proteínas e funções diferentes. De um modo geral, a gente fala que proteínas elas podem ter três grandes grupos de funções aqui. Ou as proteínas têm função plástica, que seria uma função estrutural, por exemplo, formação de proteínas de citoesqueleto de célula, formação de estruturas para músculo, formação de tendão, formação de pele, cabelo, tudo isso é proteína, unha. Função metabólica, que é o que as enzimas fazem.
As enzimas garantem reações químicas acontecerem no seu corpo, alguns hormônios proteicos também garantem que reações químicas possam acontecer e isso afeta o metabolismo. E nós temos a proteína ainda com função imunológica, que são os anticorpos que atuam na defesa do organismo. Então, quando o anticorpo entra em ação para te proteger, na verdade você não tem uma célula trabalhando. Os anticorpos são proteínas, então são substâncias químicas feitas de aminoácidos que entram em ação contra antígenos variados. Então, quer dizer, o leque de opções, o leque de funções das proteínas, ele é muito grande. Proteína é um composto que você não pode deixar de lado, você tem que estudar com bastante carinho, porque se você entender o funcionamento de proteína, como é que elas entram em ação, como é que elas trabalham, você consegue entender muitos mecanismos celulares.